Olá, este é o Tribcondcast, Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó e hoje nós estamos dando continuidade à série Grandes Temas Tributários, Grandes Tributaristas, que é uma série que nós temos aqui, que nós vamos trazer especialistas tanto da área tributária quanto contábil para falar de assuntos relacionados ao direito tributário. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Fabiana Cassoni Fernandes. Ela é graduada em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário pela GV, e tem LLM em Direito Societário pelo INSPER e é mestre em Direito Tributário pela USP. Né? Também é autora dos livros Consórcio de Empresas, Aspectos Jurídicos Relevantes, publicado pela editora Cartier Latam em 2015, e A Sociedade em Conta de Participação no Direito Tributário, editado pelo IBDT em 2021. Eles vão ser temas aqui do nosso podcast de hoje. Ela também é professora de diversos cursos, né, como promovidos pelo IBDT, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, e pela APET, Associação Paulista de Estudos Tributários. E também é integrante da iniciativa Women in Tax Brasil, as Mulheres no Tributário. Bom dia, Fabiana, é um prazer recebê-la aqui conosco. Olá, o prazer é todo meu. Muito obrigada por essa oportunidade. Também estão aqui comigo os meus colegas advogados tributaristas, Périson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Périson. Oi, Marcelo. Tudo bem? Olá, Luciana. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. E bom dia, Fabiana. É uma honra tê-la aqui conosco, é um prazer. Fabiana, que eu tive contato ali no mestrado do IBDT e também nos congressos do IBDT. Tivemos a oportunidade ali de ter um contato. E espero que seja muito proveitoso para todos os nossos ouvintes, com certeza para nós será. Obrigado também, Luciana, Périson, Fabiana. É uma honra também para mim estar aqui com você, dividindo a mesa hoje. Também acompanho muito as suas aulas lá no IBDT, os seus trabalhos. Então, hoje eu estou conhecendo você pessoalmente, conversando, mas assim, por muitas vezes já tive muitas conversas nas suas obras literárias com você. Legal, obrigada. E você tem uma trajetória, né, mais focada no direito tributário, mas tem uma formação um pouco diversa, né? Porque você tem uma formação em direito tributário, mas também passa pelo societário e também tem conhecimentos sólidos, né, de contabilidade. Nós percebemos isso pelos seus trabalhos acadêmicos, com os livros, cursos, enfim. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco, uma breve comentário sobre a sua carreira e também se a escolha, né, acadêmica de trazer para a sua formação o direito societário também, a contabilidade, te ajudaram de alguma forma, de que forma foi essa? Excelente pergunta. Eu acho que o direito ele é naturalmente multidisciplinar, no sentido de que dentro do direito nós temos, por uma razão didática, de organização, nós temos vários ramos e hoje cada um de nós tende a ser especialista em algum ramo, como os médicos são especialistas em determinados ramos, né? Uhum. Dada a complexidade da nossa legislação e a quantidade de decisões dos nossos tribunais, é impossível para cada um de nós acompanhar absolutamente tudo em todas as áreas do direito. Daí o direito ter se fatiado em disciplinas e o tributário ser uma dessas disciplinas. Acontece que o tributário ele é uma disciplina que, para que nós possamos compreender e aplicar, é necessário entender das outras disciplinas do direito, né? Então, algumas pessoas chamam o direito tributário de um direito de sobreposição. Não sei se é uma terminologia atualmente adequada, mas eu acho que é válido falar sobre isso, porque traduz a ideia de que o direito tributário ele incide sobre um fato que geralmente é regulado por outros ramos do direito. Então, para entender qual a norma aplicável àquela situação, eu preciso entender a natureza jurídica da operação, eu preciso entender qual que é a natureza daquele contrato, a quais normas ele se submete. Eu preciso entender, às vezes, a operação societária, aquele rearranjo societário.
Então, em função disso, além de estudar muito direito tributário, eu fui sentindo necessidade de me aprofundar em outros ramos do direito, especialmente no societário, no início da minha carreira, né, eu senti essa necessidade por minha atuação está muito ligada à tributação corporativa, né, eu atendo tanto as pessoas físicas, mas eu atendo muito pessoas jurídicas. Então, eu senti essa necessidade de compreender também o direito societário. Mas essa multidisciplinariedade, acho que ela não para por aí, ela vai muito além. Porque quem faz tributação corporativa precisa entender contabilidade. Não há como atuar na área tributária, especialmente na área de tributação direta, para compreender, por exemplo, imposto de renda, e contribuições em geral, sem conhecer ou talvez até dominar a contabilidade. Eu não sou contadora, eu não tenho cursos de contabilidade, mas eu estudo a contabilidade. Nesses cursos que eu fiz especialização em tributário na GV, eu fiz especialização em societário no INSPER, todos eles davam uma formação em contabilidade. E, além disso, eu sempre fui estudando muito. Porque a contabilidade no Brasil ela era olhada como um acessório, né, por muito tempo. E até que, em 2007, com a introdução do padrão internacional, nós temos uma ruptura absoluta dessa ideia de contabilidade ser um instrumento, ser um acessório da tributação, para a contabilidade ter uma autonomia e a gente precisar compreender a contabilidade sob pena de não conseguir aplicar a norma tributária. Daí essa minha incessante busca pelo conhecimento de outros ramos, inclusive da contabilidade. É interessante você mencionar isso. Eu vi que é um artigo que nos chamou a atenção, que você coloca justamente essa ideia que você fala da contabilidade. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais o artigo que o direito tributário, a contabilidade, interdependência e intersecção, né, que é uma obra organizada pelo professor Edivaldo Brito, que inclusive vai estar aqui conosco nos próximos podcasts. E eu queria que você falasse que, na sua visão, você lá no seu artigo, você fala de a proximidade e também diferenças entre a contabilidade e o direito tributário, né? Eu queria que você comentasse sobre quais são essas similaridades e essas diferenças que a contabilidade tem com o direito tributário brasileiro. É interessante você mencionar esse artigo, que lá, o que eu busquei fazer? Eu retratei o histórico desse relacionamento, dessa convivência entre direito tributário e contabilidade. Então, eu mostro a partir dessa história que essa ideia de que a contabilidade era vista por aqueles que atuavam no direito tributário como algo acessório, como um instrumento. O que era um erro e o que era muito ruim para o próprio desenvolvimento dessa ciência, né? Isso desestimulava, especialmente no Brasil, o estudo da ciência da contabilidade. Até que isso se rompe em 2007, com a introdução no padrão internacional de contabilidade e com a declaração que já estava na lei, mas que foi reforçada, dessa independência da contabilidade. Ela sempre foi independente. O que acontecia era que, muitas vezes por norma infralegal, às vezes por normas legais, essas normas tributárias, legais ou da Receita Federal, elas impunham que a tributação, a norma tributária recaísse sobre a contabilidade. Então, a norma tributária era que ditava o que a contabilidade deveria registrar. A contabilidade registra fato. O direito tributário quer esses fatos econômicos registrados na contabilidade para tributá-los da forma como é disciplinada na legislação. Por isso que a contabilidade é fundamental, porque é o ponto de partida para se saber qual fato e a partir desses fatos registrados, como que eu vou tributá-los, né? A questão é que as ciências são diferentes. Uma tem o propósito de prover informação para o fisco para que ele consiga fiscalizar, identificar se a tributação está adequada e se o contribuinte, de fato, recolheu o que deveria recolher. A outra ciência, que é a contabilidade, ela quer retratar aqueles fatos econômicos, mas ela não faz isso com o objetivo principal de entregar informação para o fisco. Ela quer entregar para todo e qualquer usuário da contabilidade.
E muitas vezes esses usuários, eles não têm a preocupação do fisco, não é a arrecadação de tributo a preocupação. A preocupação é entender a situação patrimonial da entidade. É entender o que se pode projetar, o que se pode esperar daquela entidade, ou entender o que está acontecendo exatamente naquele momento. Então, a contabilidade, ela olha esses fatos numa perspectiva muito mais econômica, que não necessariamente conversa com a natureza jurídica das coisas. A tributação recai sobre a natureza jurídica das coisas. A contabilidade, ela considera a natureza jurídica das coisas, mas se a natureza for diferente da realidade econômica daquele fato, é a realidade econômica que prevalece. Porque o que quer se entregar para o usuário da demonstração financeira é a situação patrimonial da entidade. Não é se aquilo é um contrato de compra e venda ou se aquilo é um contrato de locação. Não é essa a relevância para a contabilidade. A contabilidade entrega a informação da situação patrimonial. Então, nesse artigo, além de falar desse histórico, eu mostro esses propósitos diferentes das duas ciências e da necessidade de se compreender as normas de cada um. Porque quando é introduzido esse padrão internacional de contabilidade no Brasil, nós precisamos adaptar a nossa legislação tributária a essas normas contábeis. Então, hoje, a nossa legislação tributária ela faz referência a nomenclaturas que são nomenclaturas extraídas de normas contábeis, não são nomenclaturas do direito, são nomenclaturas contábeis. Logo, se eu não compreendo a norma contábil, eu não consigo compreender a lei tributária. Uhum. Não há como estudar um e não estudar outro. Uhum. Pérez ou Marcelo, vocês gostariam de complementar, comentar sobre o que foi falado? Eu li o artigo, adorei o artigo, e realmente a questão da contabilidade ela está umbilicalmente ligada com o direito tributário, né? Na verdade, a contabilidade ela espelha essa realidade econômica que o direito tributário pretende captar nesse momento. E aí nisso eu trouxe vou trazer agora um exemplo para vocês de um processo que a gente cuidou há pouco tempo, que eu acho que espelha uma situação como essa, para a gente ver como tem essas diferenças da realidade econômica, contábil e jurídica. A gente teve um caso em que um cliente foi autuado pelo fisco municipal de São Paulo, na verdade, por ISS. E, na verdade, ele era um revendedor de veículo. Ele comprava veículo e revendia. Então, por ter transmissão de propriedade, ele estava sujeito ao ICMS. Mas o que acontecia? Ele cadastrava isso, registrava isso na contabilidade no ECD, numa conta que chamava de comissão de venda. E isso, para a fiscalização municipal, se entendia que aquilo era uma consignação, aquilo era uma intermediação que estava sujeita a um serviço pelo ISS. E na investigação se verificou que, na verdade, essa conta contábil, na verdade, só existiu porque existe um benefício para o PIS/COFINS. E esse benefício que equiparava a revenda à consignação para essa base de cálculo do PIS/COFINS, por isso que se cadastrou desse jeito. Então, foi apenas uma presunção fiscal em cima de um registro contábil de uma situação que se entendeu tributável pela ISS. A importância da contabilidade do contador é imensa, porque nesse processo também se foi feito perícia, se apresentou todas as provas, todos os documentos, e aí se conseguiu comprovar que essa questão da diferença dessas realidades, né? E isso, eu lembrei desse caso, especialmente porque no artigo você traz o exemplo da questão da retrovenda, da cláusula de compra e venda com retrovenda, que é registrada a contabilidade do vendedor como um empréstimo e não representa efetivamente o empréstimo. Então, acho que essa situação mostra bem essas relações entre contabilidade e direito tributário. É verdade. Acerca da importância da contabilidade, também na minha formação também busquei isso. Eu comecei sendo estagiário ali na Deloitte. Então, começamos lá na Deloitte, recebi um dia uma ligação, passou no processo seletivo, primeiro dia de trabalho, curso de contabilidade. 3 meses, curso de contabilidade. Era uma maravilha, que a gente estudava meio-dia e era liberado o outro meio-dia para fazer os exercícios em casa e tinha que trazer os exercícios feitos.
E na época ainda com aquelas folhas de balancete, tudo quadriculadinho e tal, não tinha sistema, não tinha nada. Quer dizer, já existia, mas o nosso treinamento foi na unha mesmo. E depois acabei cursando Ciências Contábeis na FECAP, mas acabei largando no meio, não concluí, mas também busquei esse aprendizado e é de vital importância. Sobre o que o Marcelo falou, exatamente, a gente vive analisando situações em que a natureza contábil é diferente daquilo que o direito tributário busca, né, realizar, ou situações em que a contabilidade vai evidenciar a natureza jurídica de uma operação. Então, aí os laudos contábeis, processo administrativo ou judicial. Aí, sobre isso, ontem mesmo vi uma publicação do Paulo Coviello, que é seu sócio ali no escritório do professor Ricardo Maris, e que ele salienta um caso emblemático em que o CARF decidiu uma situação baseado num laudo contábil que evidenciou a natureza jurídica vamos dizer, de uma mais-valia, não foi um ganho de capital, a Receita interpretava como ganho de capital que deveria ser tributado, e a Vale do Rio Doce, no caso, interpretava como sendo fruto de uma reavaliação patrimonial, então, aplicado um método de equivalência patrimonial que determina o registro diretamente no lucro líquido, sem tributação, e quando houver uma perda, sem dedutibilidade da despesa. Então foi um caso emblemático, unânime, e com base num laudo contábil do professor Eliseu Martins, que vai ser um dos nossos convidados. Ainda não convidei, mas quero convidar para vir aqui falar conosco. Agora nós queremos entrar propriamente nos seus livros, nos assuntos que você trata nos seus livros. Primeiro queríamos entender como surgiu a ideia sobre os temas que foram tratados, e também que você explicasse sobre as diferenças da sociedade em conta de participação, a sociedade com propósito específico e consórcio, como é que funciona essa contabilização e a tributação desses veículos de investimento. Legal, eu acho que a história dos consórcios e das sociedades em contas de participação na minha carreira, ela se conecta com os meus estudos, e essa ideia de buscar sair um pouco fora do direito tributário. Uhum. O meu livro de consórcio, ele é fruto do meu LLM em Direito Societário no INSPER. Eu tinha, à época, a possibilidade de entregar um trabalho como se fosse uma dissertação de um mestrado, e eu fiz essa opção por entregar esse trabalho, porque eu tinha um objetivo, que era estudar a correção ou o erro, é isso que eu queria investigar, de decisões do CARF, e, na verdade, decisões do antigo Conselho de Contribuintes, né, que era anterior ao CARF, que diziam que os consórcios eram veículos de associação que não poderiam perdurar por um longo período. Se perdurassem por um longo período, isso significaria que eles seriam sociedades e não consórcios. E como não estavam registrados como sociedades, seriam sociedades irregulares, sujeitos a todo um regime tributário, que é o regime tributário próprio das pessoas jurídicas. E eu queria desvendar se essas decisões eram corretas ou não, até porque, com o passar dos anos, essas decisões mais antigas, elas acabaram sendo modificadas por outros julgados da esfera administrativa que falavam, não, essa ideia de prazo curto, de prazo determinado e por um pequeno período, não está na lei. Então, isso não é verdadeiro, isso não descaracteriza um consórcio. Esse foi meu objetivo, mas aí eu acabei produzindo um livro que, e além dos aspectos societários, eu tratei dos aspectos tributários, também me aventurei em falar um pouco de trabalhista, de concorrencial, de direito público. Acho que eu estava juventude, animada, eu resolvi falar de muita coisa nesse livro. E ano que vem, inclusive, esse livro faz 10 anos. Quando eu penso, eu me assusto um pouco como o tempo passou e quanta coisa mudou e valeria, inclusive, uma segunda edição.
desse livro. Então, nesse livro, o que eu mostro, né? O que eu concluí das minhas pesquisas? O consórcio é um veículo de associação, geralmente de empresas. Elas se unem para desenvolver um determinado empreendimento. Então, muitas vezes, o que acontece? Essas empresas já existem, já operam individualmente, mas elas, se unindo, elas conseguem somar esforços para entregar alguma outra coisa ou para melhorar alguma entrega. E elas fazem isso via consórcio e não via uma outra sociedade, porque o consórcio é um instrumento um pouco mais maleável e quando elas se associam, elas não perdem a sua individualidade, a sua personalidade jurídica. Porque o consórcio é só uma união, não é uma nova entidade. Ele não é dotado de personalidade jurídica. Então, é um instrumento que eu vou chamar aqui de mais simples, embora a legislação requer alguma formalidade, porque a legislação requer que o contrato do consórcio seja levado a registro perante a junta comercial. Mas isso não dá a ele nenhuma personalidade jurídica. A legislação tributária poderia ter atribuído ao consórcio um regime tributário próprio das pessoas jurídicas? Poderia, mas não fez isso até hoje. O direito tributário aceitou a qualificação que o direito societário deu e falou... realmente, eles só se associam, mas nada acontece. Então, o que isso significa dizer? Na contabilidade de cada consorciada, eu vou precisar enxergar a participação nas receitas e nas despesas de cada uma. E eu quero conseguir enxergar que aquilo provém de um consórcio. Então, tem que haver algum registro que faça essa identificação. E o consórcio tem que ter um líder. Esse líder tem que consolidar o resultado de todo mundo, porque o fisco também precisa conseguir enxergar o todo. Ele quer enxergar individualmente, porque todo mundo tem que tributar os seus resultados, mas ele também quer conseguir enxergar o que aquilo representa enquanto unidade, né? De unidade de negócio. Então, o que acontece no consórcio? Cada um fica com a sua fatia da receita, com a sua fatia da despesa, conforme estipulado em contrato. É o contrato que regula quanto cada participante leva e quanto cada participante arca na despesa. É isso. Então, o direito tributário segue o que o direito privado disciplina, o que está no contrato disciplinado. É isso que acontece nos consórcios. O que começou a acontecer? A Receita Federal, para querer ter mais visibilidade dos consórcios, exigiu que, uma vez constituído esse veículo, que as empresas registrassem ele no CNPJ, que é o Cadastro de Pessoas Jurídicas. A nomenclatura, ela pode causar uma estranheza. Poxa, mas não é pessoa jurídica e você inscreve no Cadastro de Pessoa Jurídica? É que é um cadastro. Ele é de pessoas jurídicas e de pessoas, às vezes, não jurídicas. E isso está claro pela leitura da legislação que dispõe sobre o CNPJ. A Receita só fez isso para controle, para conseguir identificar o veículo e, assim, conseguir fiscalizar adequadamente o uso do veículo. Mas o que as pessoas começaram a fazer? Tem CNPJ? Eu vou emitir nota fiscal. Tem CNPJ? Eu vou pagar os funcionários vinculados ao empreendimento usando o CNPJ do consórcio. Pode fazer isso? Não pode. Não podia. Vou corrigir aqui. Não podia. Por quê? Porque o contribuinte ou o responsável tributário é a consorciada. O consórcio não é ninguém. O consórcio é só um veículo de associação, sem personalidade jurídica. E o direito tributário aceitou isso. Só que isso acontece na prática. Então, a Receita Federal, em algum momento, ela fala o seguinte: eu vou modificar a lei para legalizar isso que está acontecendo na prática. Eu vou permitir que as empresas usem o CNPJ do consórcio. Só que se elas fizerem isso, as consorciadas vão ser responsáveis tributárias pelo recolhimento do tributo. Se o consórcio não recolher com o CNPJ dele, todo mundo é responsável solidariamente. Então, a responsabilidade, como regra, é individual de cada consorciada, nos limites do que está no contrato. Se eles usam o CNPJ do consórcio, eles dificultam a fiscalização. Então, vai ser todo mundo solidário se não cumprir a obrigação. Eu acho que foi uma alteração legislativa mais recente que ela veio disciplinar o que estava acontecendo há muitos anos com o uso dos consórcios. E me parece que foi muito bom. As dúvidas surgiram. Será que eu preciso agora apresentar a declaração em nome do consórcio, fazer uma ECF? Não, nada mudou.
Mas quanto mais a gente traz esses veículos para dentro de uma formalização típica de uma pessoa jurídica, mais existe a possibilidade de a Receita Federal, no futuro, alterar suas normas para querer que esses veículos apresentem as suas próprias declarações, o que é uma dor de cabeça para o contador, porque é um altíssimo custo de conformidade. E aí eu acho que posso agora traçar um paralelo com as SCPs, porque foi isso que aconteceu com as SCPs. As SCPs também são um veículo de associação, mas não tem registro, você não tem que registrar documento nenhum. E quem opera na SCP é só o sócio que a gente chama de ostensivo, né? Ele é nomeado pela lei como ostensivo. A ideia de ostensivo é alguém que aparece. É por isso que ele tem esse nome, porque é ele que aparece perante o mercado, é ele que contrata com as pessoas, é ele que compra, é ele que vende. Ele tem um outro sócio, que é chamado de participante, que participa do resultado. Ele não contrata, ele não vende, porque todo o negócio é feito em nome do sócio ostensivo. Qual que é o problema da SCP na visão da Receita Federal? Por ser um veículo que não tem personalidade jurídica e que não precisa ser levado a registro, diferentemente do consórcio, a Receita Federal não conseguia ver o que acontecia. As pessoas escondiam as SCPs e, consequentemente, os resultados que vinham delas. Como é que a Receita Federal vai fazer para descobrir? Às vezes ela descobria, muitas vezes ela não descobria. Então, o que ela fez? Vou trazer você para a formalidade, SCP. Então, em 86, foi publicada uma lei dizendo que as sociedades em contas de participação são como se fossem pessoas jurídicas para fins tributários. O que isso significa? Significa que a SCP tem um resultado separado do resultado do sócio ostensivo e do sócio participante. Eu separo esse resultado e aplico as normas próprias de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. Isso teve um efeito também em CSL e depois mais para frente para PIS/COFINS. Eu tenho que aplicar a legislação desses tributos para o resultado da SCP. Foi suficiente? Não foi suficiente, porque as obrigações acessórias que a Receita Federal criou ao longo dos anos, elas não foram suficientes para tirar algumas SCPs da informalidade. Algumas SCPs continuavam sendo escondidas do fisco. Ou se não eram escondidas, elas, do jeito que declaradas, elas estavam um pouco que misturadas com a atividade do sócio ostensivo e o fisco tinha dificuldade de aplicar a legislação tributária para os resultados todos do sócio ostensivo. O que faz a Receita Federal, então, mais recentemente? Determina o cadastro da SCP no CNPJ, algo que só existia para o consórcio, não existia para a SCP. Mas ela não fez só isso. Depois ela foi alterando as suas instruções normativas para exigir que cada SCP tenha a sua ECF, tenha a sua ECD, tenha a sua FD contribuições. E tem alguns negócios, por exemplo, no ramo imobiliário, que as empresas operam com milhares de SCP. Cada negócio, cada empreendimento imobiliário é uma SCP. E assim, em vários ramos, no ramo hoteleiro. Então, isso representou um altíssimo custo de conformidade para quem opera via SCP. Ficou caro. Mas, a princípio, não me parece ilegítimo. Eu acho que é uma decorrência da equiparação da SCP à pessoa jurídica, que é da década de 80. E é uma necessidade do fisco de conseguir enxergar esses resultados e de separar esses resultados de cada SCP e separar também do resultado do sócio ostensivo. Se eu não consigo separar, eu não consigo aplicar a legislação tributária. Então, esse trabalho foi fruto da minha dissertação de mestrado em Direito Tributário na USP. Eu já conhecia os consórcios, aí eu falei, agora eu quero estudar um outro negócio sem personalidade jurídica, mas agora eu quero estudar sociedades em contas de participação. E aí o meu livro é fruto da minha dissertação. Ah, interessante. E vocês querem comentar algo sobre o que a professora Fabiana falou? Bom, só uma parte brilhante, né? Estou aqui aprendendo, aula incrível. Também falar para a editora, para as duas editoras, olha, tem que lançar mesmo a edição, porque não encontrei para comprar. Né? Tinha recebido já o meu do IBDT, Sociedade em Conta de Participação, excelente.
tinha lido, mas está ali em casa em alguma estante. Então, queria trazer aqui para mostrar, só achei no Kindle, hein? No Kindle a Amazon tá de parabéns, viu? Tá com o livro aqui. Então, quem quiser online está disponível. Gostei da propaganda. Só uma questão sobre sociedade de participação, realmente é um instrumento mais usual, então... E bastante popularizado, né? Sempre que eu vou fazer um investimento com alguém que está pensando em fazer alguma coisa, mas não quero correr os riscos dos negócios, vou lá, vamos fazer uma SCP, e acho que é só fazer um contratinho e está tudo resolvido. Não é, porque isso aí leva a uma série de consequências, como a professora Fabiana aí salientou, e consequências que vão muito além do tributário, tá? A gente até teve um caso recente no escritório. Óbvio, eram 2 parceiros de longa data trabalhando em cima de uma suposta SCP. Era esse, pelo menos, o argumento da outra parte. Teve um conflito, né? Um rompimento. Tudo vai muito bem até a hora do divórcio. No divórcio, aí aquele que era uma pessoa muito maravilhosa, ótima, passa a ser o inimigo mortal que é capaz das piores coisas. Então, neste momento, aí que se atribuir dívidas, teve lá uma dúvida quanto à atribuição de responsabilidades e é óbvio que a gente trabalhou com a total informalidade, né? Nem aquilo que estava escrito correspondeu à realidade. Uhum. Então, diante disso, não tem como sustentar que a SCP era válida e que existia. E, óbvio que isso levou a um acordo no final. Mas só para mostrar que não tem receita de bolo. Vai lá, pega um contratinho modelo, toca e está tudo bem, porque tem efeitos tributários e efeitos que vão além do tributário. Eu não tenho mais nada a acrescentar, para mim tem uma aula. Esse assunto é realmente bem complexo, né? E você levanta questões no seu livro, algumas polêmicas no exame como você mencionou, no exame da regularidade desses veículos de investimento. Eu queria que você se aprofundasse um pouco melhor sobre o entendimento da Receita. Você chegou a mencionar isso na sua fala. Como que você acha que ela pode identificar esses eventuais abusos, né, na utilização, porque você falou nesses abusos, para desconsiderá-las, né, porque e também exigir o devido imposto, e também como que o CARF enxerga essa questão. Você poderia se aprofundar um pouco mais nisso? Sobre os consórcios, há pouco debate no sentido de desconstituição por abuso, por simulação. Há vários precedentes em torno daquilo que eu falei em relação ao prazo. O prazo é longo. Tem um consórcio que é muito citado na jurisprudência do CARF, que o prazo dele acho que é de cerca de 50, 60 anos. E não tinha como as partes operarem, não fosse o veículo do consórcio. Elas não poderiam perder a sua individualidade. Eram concorrentes que se uniram. Esse tema eu considero superado, porque são várias as decisões, mas todas favoráveis. Tá. Agora, em relação às sociedades em conta, também são vários os precedentes, mas geralmente discutindo simulação, discutindo o mau uso do instrumento. E eu acho que existe um mau uso do instrumento. Eu até abordo alguns casos no meu livro. O que acontece? Como a SCP foi equiparada à pessoa jurídica, o que significa dizer? Eu separo os resultados, como se ela fosse uma pessoa jurídica, e aplico a legislação do IRPJ. A legislação do IRPJ, ela para quem pode, ela tem opções. Então, eu posso optar pelo simples, eu posso optar pelo lucro presumido, eu posso optar pelo lucro real anual. A regra é o lucro real trimestral. Mas o sócio ostensivo é obrigado ao lucro real. Então, a SCP é obrigada ao lucro real? Não. Uma coisa não se comunica com a outra, porque para efeito da legislação tributária, é como se um fosse apartado do outro. A legislação criou uma ficção. Para o direito privado, é a mesma coisa, porque não tem personalidade jurídica. Para o direito tributário, separou. Então, a SCP escolhe o regime dela. O que começou a acontecer em larga escala? Em 96, os dividendos passam a 600 de imposto de renda. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Vou criar uma SCP, vou optar pelo lucro presumido, vou
ter uma tributação muito reduzida se comparado a uma tributação de lucro real e ainda vou conseguir distribuir lucro isento do imposto de renda, da CSL, do PIS e da COFINS, se o recebedor é uma pessoa jurídica, se o sócio é uma pessoa jurídica. Então, a SCP virou instrumento de planejamento tributário. É como se o tiro saiu pela culatra, né? Porque a Receita Federal, lá atrás, né, via uma lei, era um decreto-lei, tinha um status de lei, equiparou a SCP para trazê-la para a formalidade, para fins fiscais, e para conseguir visualizar melhor o instrumento e conseguir, então, aplicar a lei tributária. Mas, com a evolução da lei tributária típica das pessoas jurídicas, passou a haver uma vantagem, que é essa vantagem do dividendo isento. Então, começaram a usar a SCP em toda a situação, que acho que foi exatamente o que o Perisson falou, o caso que ele relata. Por quê? Porque é informal. Aí, se alguém não quer aparecer, não aparece, não precisa ter contrato nenhum, a lei não exige. E aí, vou distribuir dividendo isento. Quer dizer, é uma maravilha. A história parece ser maravilhosa, mas a realidade não é essa. A realidade é que a SCP foi trazida para uma certa formalidade. Ela é muito menos formal do que uma sociedade com personalidade jurídica, mas ela tem formalidade. E mais do que isso, acho que esse é o ponto importante, a sociedade em conta de participação tem um desenho societário no Código Civil que muitas vezes é ignorado. Qual que é o desenho societário? Só o sócio ostensivo é quem contrata. Esses vários casos do CARF, o que acontece? O sócio participante está lá junto com o ostensivo, contratando, fazendo tudo, prestando serviço. Ou então, se ele não está externamente contratando, o que ele está fazendo? Ele está prestando serviço para o sócio ostensivo, o participante prestando serviço para o sócio ostensivo. Às vezes, a SCP é usada até para mascarar um contrato de trabalho. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Então, vejam, para conseguir uma economia tributária, as pessoas começaram a fazer uso desse instrumento que era muito informal e que passou a ser um pouco mais formal com a exigência mais recente de inscrição no CNPJ, de apresentar declarações separadas, ainda que vinculadas ao CNPJ do ostensivo. Saiu um pouco da informalidade, mas ainda é um instrumento fácil. Só que antes dessa determinação de inscrição no CNPJ, as pessoas faziam o que elas queriam. E a Receita Federal começou a pegar alguns casos. Falou, opa, isso aqui não é sociedade em conta. Não é sociedade em conta, não é porque não tem um contrato, não precisa ter contrato. Não é porque eu não estou vendo aqui um sócio ostensivo, só ele se obrigando junto a terceiro. Eu estou vendo um sócio ostensivo trabalhando junto com o participante. Então, tenho 2 sócios. Quando eu tenho 2 sócios que são ostensivos e nenhum participante, pode ser qualquer coisa, menos uma SCP. Se eu tenho um participante que é prestador de serviço, posso ter uma SCP? Posso, porque o participante ele pode entregar serviço para o ostensivo, porque a contribuição dele para o negócio pode ser serviço, mas tomemos cuidado, porque às vezes o que ele está entregando não é que minha contribuição para o empreendimento é serviço. Não, às vezes ele está prestando serviço e eu estou querendo mascarar um contrato de trabalho, chamando aquilo de SCP. Então, aquele veículo que era de fácil uso, não precisava ter contrato, não precisava se inscrever no CNPJ, não tinha que apresentar declaração própria, não é mais o mesmo veículo. E mesmo no passado já não deveria ser mal usado como era. Mas eu chamo a atenção aqui para o seguinte, tomem cuidado, porque hoje tem muita formalidade fiscal a ser cumprida, e a Receita Federal está de olho nesses veículos, o que se prova pela quantidade enorme de precedentes do CARF e pela existência também de soluções de consulta. Tem até solução de consulta da COSIT analisando o SCP e, em alguns casos, descaracterizando, falando, não. Vou citar aqui um caso que eu comento no meu livro, uma solução de consulta em que são 2 escritórios de advocacia. Um que é o responsável pelo processo, que foi contratado pelo cliente. Aí, esse escritório de advocacia, ele firma um contrato de SCP com outro escritório de advocacia e fala assim, esse outro escritório de advocacia vai fazer sustentação oral no CARF.
Mas, peraí, quem que é o ostensivo? Ah, é esse primeiro escritório de advocacia, porque foi ele que contratou com o cliente. Só pode contratar o sócio ostensivo, o participante não pode, que é o outro escritório de advocacia, o segundo escritório. Mas esse segundo escritório, se ele vai sustentar oralmente no CARF, ele precisa ter procuração para isso. Se eu tenho um instrumento de mandato, eu contratei com o cliente. Então, os dois eram sócios ostensivos. Não tinha um ostensivo e um participante. Não era verdadeiro aquilo. E a Receita Federal, acho que ela foi, assim, perspicaz nessa consulta, porque o que ela identifica? Que foi um planejamento tributário. Para quê? No caso, essa é a acusação dela, que era para escapar do adicional de 10% de IRPJ. O IRPJ é de 15%. Ultrapassada determinada quantia mensal, você tem que pagar um adicional de 10%, que dá a alíquota de 25%. Quando ele fatiava o resultado, uma parte no escritório A, uma parte no escritório B, ele conseguia não atingir o limite, ele pagava IRPJ de 15% e não de 25%. Então, vejam, claro, eu não conheço o caso, o meu conhecimento do caso é no limite do que está escrito na solução de consulta, mas do que está escrito na solução de consulta, me pareceu que a Receita Federal acertou, o que mostra que a gente precisa tomar cuidado com esse uso da SCP. É fácil, qualquer um faz, constitui agora, a gente pode agora, nessa mesa, constituir uma SCP, porque eu não preciso de papel para isso. Eu não preciso de papel do ponto de vista do direito civil. Mas eu vou precisar trazer formalidade para dentro da Receita Federal. E cuidado para, mesmo trazendo a formalidade, não escrever aquilo que não condiz com o que está dentro do Código Civil. O Código Civil tem uma disciplina, eu tenho que atender a disciplina. Porque eu posso chamar de SCP, às vezes, o que não é SCP. Às vezes, o que é uma sociedade que a gente chama incomum, que é a sociedade irregular, ou de fato. Que é uma sociedade em que todo mundo opera, mas que eu esqueci de levar o contrato a registro. Então, a gente precisa tomar cuidado com a SCP. Ela é muito boa, mas ela pode trazer dor de cabeça se a gente não fizer adequadamente. Agora eu tenho uma pergunta para vocês três, é uma pergunta que a gente acaba sempre fazendo aqui, que seriam recomendações aos contadores. Especificamente sobre isso que você está colocando, quando os contadores vão trabalhar com isso, que cuidados que eles precisam ter e prestar atenção, porque eles também não... Eles têm um certo conhecimento, mas eles precisam ter um conhecimento jurídico também para não cair num problema. Você poderia, começando por vocês três, trazerem recomendações para os contadores? A minha recomendação, é claro, precisa compreender o Instituto, mas pensando nos aspectos tributários do Instituto, e considerando como isso muda a todo tempo, constituir uma SCP e vai, basicamente, ter que apresentar obrigações acessórias para o fisco, periodicamente tem que acompanhar se não houve uma atualização da obrigação acessória em relação à SCP, em relação aos consórcios. Porque nos últimos anos, nos últimos 8, menos de 10 anos, nós tivemos grandes mudanças em matéria de obrigação acessória para a SCP. Então, aquele que não acompanhou não conseguiu cumprir adequadamente uma obrigação acessória. E hoje em dia, a multa por obrigação acessória é pesadíssima. Então, não dá para não ter conhecimento dessas normas. E como elas mudam constantemente, a minha recomendação vai fazer anualmente, consulta as instruções normativas da Receita Federal de cada uma dessas obrigações e checa o que naquele momento a Receita Federal diz sobre a ECD, sobre a ECF, sobre a FD Contribuições e todas as DCTF, todas as possíveis obrigações acessórias pertinentes. Perfeito. Excelente, né? Não tem nada a acrescentar, só falar para os nossos amigos contadores para não aceitarem prato pronto, né? Muitas vezes o contador, infelizmente, é a última linha, né? Ele já recebe, nós fizemos e pronto, faz assim. Ele pode ir atrás das obrigações acessórias, se ele se mantiver atualizado, mas ele não vai poder mudar uma realidade que já foi desenhada fora daquilo que efetivamente acontece. Então, indague o seu cliente, pergunte, não tenha medo de entrar um pouquinho na operação do cliente. Eu sei que alguns clientes são difíceis da gente questioná-los, mas
coloque as suas preocupações para junto do cliente, falando, olha, você pretende uma coisa, talvez você não atinja esse resultado, né? Daqui a 3 anos você tem um belo presentinho ali da Receita Federal que vai tornar todo esse seu sonho pó. Então, questione o cliente, indague e tente assessorá-lo de uma forma mais integral, não somente em relação ao registro, mas buscando informações para orientá-lo. Muitas vezes recomenda ali a busca de um consultor jurídico, de um advogado, né, além do trabalho. Mas começa tudo ali com o contador, saindo um pouquinho do script e falando, olha, aqui você pode ter um problema, vale a pena você investigar um pouquinho mais, conversar um pouco mais, eventualmente até refazer o negócio com outra formatação. A minha recomendação é mais uma dica, eu acho. Eu acho que o contador, é importante para ele que ele busque ampliar os conhecimentos dele, também até com um estudo de outros ramos do direito, como o que a gente tratou aqui de direito civil, societário, porque quanto mais ele ampliar também os conhecimentos desse ramo, mais ele vai conseguir ter uma visão estratégica, vai ter ferramentas para ter essa visão estratégica quando ele estiver junto com o seu cliente trabalhando na instituição e enfim, no seu trabalho do dia a dia. Perfeito. Você tem mais algum comentário que você queria fazer? Algo que nós não comentamos aqui? Na verdade, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa e voltar ao início da minha fala dessa necessidade de os tributaristas e os contabilistas dialogarem e conversarem, né? Acho que sempre existiu essa necessidade, mas isso ficou ainda mais importante quando a contabilidade passou a ser o que ela sempre deveria ter sido e que não foi durante muitos anos aqui no Brasil por conta do exagero da interferência do fisco na contabilidade. Então, a gente precisa dialogar sempre, todos juntos, cada um com a sua visão, e não dá para caminharmos sozinhos, porque se a gente caminha sozinho, ou a gente não consegue aplicar a lei tributária hoje em dia, ou a gente pode cometer bobagens, né? Então, às vezes uma má compreensão de um negócio pode levar um registro inadequado dentro da contabilidade, ou pode levar um registro inadequado dentro de uma obrigação acessória. Por isso que é fundamental que a gente esteja conectado, tributários e contadores. Acho que o nome do podcast é perfeito nesse sentido, para que o melhor resultado para o cliente seja sempre entregue. Obrigada mais uma vez, estou super honrada, gostei da propaganda feita e parabéns mais uma vez a vocês. Muito obrigada pela presença e as portas estão sempre abertas. Obrigada. Obrigado novamente, obrigado pela honra e pela aula. Esperamos vê-la mais vezes. Obrigado. Obrigada. E esse foi o TribuContcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até. Até.